você vê uma criança assistindo um filme ou uma animação e ela começa a conversar com os personagens convicta que eles estão escutando ela? Pois bem, foi assim que eu fiquei assistindo Flow. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje a gente vai falar do vencedor do Oscar de 2025 de melhor animação, Flow. Essa animação fofíssima, fofíssima desse gatinho que desbancou o Robô Selvagem. Sim, outra animação linda, muito gostosa de se assistir, e eu acho que todo mundo deveria assistir, porque tem um ensinamento do caramba. Mas antes de eu começar a falar sobre este filme, já deixa o seu like se você curte animações assim como eu, se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nada que eu for trazendo aqui, que é aquele negócio, né? Passa na telinha, passa na internet, passa no cinema, passa no streaming, e eu trago aqui. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Flow é uma animação da Letônia que ninguém conhecia, era completamente desconhecido até chutar o pau da barraca e sair ganhando um monte de prêmio, incluindo o Oscar de melhor animação de 2025. Ele foi lançado em 2024 e ele traz uma história, gente, que é, assim, muito profunda. Mas, melhor do que eu falar sobre a sua própria história, eu vou trazer aqui o Flow. Aguenta aí! Uma hora depois... Vai, Flow, faz o review do seu próprio filme. Gente, com participação especial de Flow. Tava demorando. Ele tá meio gordinho, mas é o Flow. E ele vai contar pra vocês sobre o filme dele. Irritante. Né? Não. Acho que não. Acho melhor ficar comigo sobre isso, né? Chata! Senta aí. Quer subir? Vamos lá. Sobe aí. Não tá a fim de contar a própria história. Aqui, ó. Aqui, ó, Flowzinho. Mentira. Tá bom. Eu acho que ele é de poucas palavras, assim como no filme. Tá bom, eu vou deixar você ir embora, tá bom, Flowzinho? Me larga. Vai se meter em encrenca em outro lugar. Você não me viu nervoso. Voltando, né? Porque eu acho que o Flow é realmente de poucas palavras. Flow é uma animação que conta a história de um gatinho, literalmente, que não tem nome. Mas conta a história desse gatinho que tenta sobreviver uma enchente. Sim, começa a encher um monte de coisa ali na floresta e eles precisam sobreviver. E nessa luta de sobrevivência, ele acaba conhecendo outros animais e eles precisam trabalhar juntos para poder sobreviver a essa enchente. E, gente, não tem que dizer, igual uma criança, eu fiquei igualzinha uma criança falando com aquele gatinho o tempo todo no filme, porque ele vai se meter em cada confusão e é literalmente tão real os movimentos, o jeitinho, os sonzinhos, não tem uma palavra, não tem um ser humano neste filme, nesta animação. Mas você consegue entender cada mensagem de uma forma como se eles estivessem falando com vocês. Mas a única coisa que você escuta é miau, é latido, é um... sei lá que barulho uma capivara faz. Macaquinhos são exatamente os barulhos dos próprios animais. E só com a expressão deles, a gente consegue entender exatamente o que cada animalzinho tá pensando. Essa animação é como se você estivesse num sonho. De tão linda que é o design dessa animação. É um design como se fosse pintado, uma obra de arte em aquarela. Eu gostei muito, muito dessa animação. Sim, não tem toda aquela fidelidade de um realismo, mas você consegue entrar dentro do filme, você consegue interagir com o filme. Eu interagi o filme inteiro. Cada aquele negócio que falava: Gatinho, cuidado com essa água. Gatinho, você vai se afogar. Gatinho, sai daí, a água tá subindo. Gatinho, cuidado, cuidado. E assim, você fica tenso o tempo todo. Você fica calmo quando eles estão calmos. E você fica tenso quando começa a acontecer as coisas, os perigos ali da natureza que eles precisam fugir. O gatinho, no decorrer da história, ela conhece primeiro uma capivara. Na verdade, ela conhece primeiro o cachorro, só que o cachorro tá correndo atrás dele. E aí depois, com a enchente todo o auê, conhece a capivara. Aí eles salvam o cachorro. Aí depois eles salvam o macaquinho. Aí depois eles salvam... Gente, aquele pássaro. Aquela cena do pássaro, juro pra vocês, do passarinho lá protegendo o gatinho,
como se você estivesse vendo assim, Nossa, como você é horrível, seu pássaro líder! ele só tava protegendo o gatinho. E outra coisa, gente, se você é muito apegado a animais, realmente você vai sentir muito esse filme. Eu sou uma pessoa muito apegada aos animais. Eu gosto muito de animais. Então, cada ação, cada coisa, cada movimento que acontecia naquela animação, eu ficava tensa, eu ficava feliz, eu ficava... Por que vocês estão fazendo isso? Ou então, ferrou, eles vão morrer e eu não quero que eles morram. Eu ficava completamente nervosa. E é um filme que não tem uma palavra, um diálogo sequer. É uma animação que é super leve pra criança, que tem toda a aventura que um animalzinho possa passar na floresta e também nos perigos de uma enchente. E também é um filme para adultos cheio de significados, porque do mesmo jeito que eles têm que trabalhar em conjunto para poder sobreviver à enchente, cada animalzinho tem a sua individualidade e continua agindo de forma individual, mas mesmo assim ajudando um ao outro de acordo com a sobrevivência, agindo por instinto. Tirando o cachorro, porque o cachorro é aquele bobo alegre, sabe? Não tem um grupinho da escola, sempre tem um bobo alegre? É o cachorro. Mas, gente, é uma coisa mais fofa. Tem representatividade de todas as formas. Cada um vai conseguir interpretar essa animação de um jeito. Eu interpretei de um jeito, você pode interpretar de outra forma diferente da minha. Você pode interpretar de ambas as formas. Eu acho que é uma animação totalmente auto-interpretativa. Porque cada um vai ter uma sensação. Eu tenho certeza, justamente pela animação não ter um diálogo sequer, não tem uma mensagem que a gente chega e fala assim, não, a gente pode entender de forma comum. Como não tem um diálogo, cada um vai interpretar da sua forma, mas a essência da história vai continuar a mesma. E isso deixa essa animação tão incrível e tão maravilhosa, merecida do Oscar, gente. Aí vem aquela pergunta, realmente mereceu vencer de Robô Selvagem, que também tem essa interação entre animais, mas possui diálogos? E eu acredito que as pessoas vão gostar muito mais de Robô Selvagem justamente por causa disso, por causa de diálogos. Quando uma animação tem diálogo, ela consegue explicar mais qual que é a sua história e também consegue se conectar de uma forma mais fácil com o público. Já uma animação ou um filme sem diálogo nenhum, somente com sons da natureza, sons ambiente e o próprio som de cada animal sem a gente entender uma palavra, não se conecta tanto como um filme com diálogos. Então, Flow, eu acredito que quem gosta dessa conexão mais profunda, gosta de analisar e sentir e ter uma super experiência imersiva numa animação, vai gostar de Flow. E quem não tem essa profundidade na hora de assistir filme, provavelmente possa achar ele um pouco maçante ou nem queira terminar de assistir a animação. Então, a briga entre Robô Selvagem e Flow, quem merecia ganhar o Oscar? Na minha opinião, eu não faço a mínima, porque eu amei as duas animações. Eu me senti imersa nas duas histórias. Eu me conectei com as duas histórias. Eu chorei com as duas histórias. Eu fiquei feliz com as duas histórias. Literalmente, ambas as histórias me tiraram aquela sensação, aquele sentimento que eu acredito que os próprios diretores e produtores dessas animações queriam tirar de um espectador. Então, eu como amante de filmes, eu não consigo identificar quem merecia. Era uma briga de gigantes, então eu não sei qual critério que o pessoal lá da Academia do Oscar teve para poder dar o Oscar para Flow, porque na minha cabeça, Flow merece totalmente essa premiação, mas também Robô Selvagem também merecem. Então, na minha concepção de espectadora, eu não sei quem ganharia, porque pra mim, Flow merece e Robô Selvagem merece. Então, se pudesse dar um empate, seriam os dois, assim, estampados na nossa cara, ganhadores do Oscar. É uma animação muito profunda, muito linda, você se conecta, você interage, mesmo não tendo uma palavra. Vocês perceberam que não tendo uma palavra, foi a qualidade que eu mais falei nesse vídeo sobre esse filme, que não tem uma palavra e a gente consegue entender tudo, a gente consegue interpretar e a gente consegue se conectar com a história. Então, gente, se você tem essa curiosidade de assistir Flow, vá assistir. Eu assisti na Prime Video. Então, gente, vale muito a pena assistir essa animação. Se você curte filmes com profundidade, que não precisa literalmente de um diálogo para você se conectar e entender a história. É essa a minha opinião. Então, deixa aí nos comentários se você assistiu Flow, se você já assistiu ou não assistiu, ou graças a esse vídeo você
criou essa curiosidade de assistir Flow e vai assistir, deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se você concordou comigo ou então se conectou comigo, deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações para você não perder nada que eu for trazendo aqui, que eu trago review de outros filmes que estão sendo lançados no cinema, que estão nos streams, eu tô fazendo aqui, ó. E se você quiser me indicar um filme para eu trazer para fazer o review, para fazer essa análise mais profunda, me siga aqui nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, @NataliaAmonte, facinho, é só escrever que aparece a minha cara em todas as redes sociais. E é isso, gente. Se você curte histórias profundas que conectam, que só pela trilha sonora e por alguns barulhinhos você já entra numa imersão total em um filme, esse filme você vai amar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pelo acesso. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Que coisa mais linda! Ai, cadê o Flowzinho? Flowzinho! Vem aqui!